Daí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Jean-Pierre com vocês e do canal Matemática Fácil. Uma demanda bem grande das pessoas é sobre estatística e principalmente um dos quesitos que mais me perguntam é de cálculo do desvio padrão e cálculo da variância. Como é que te calcula isso e para que serve o desvio padrão e a variância? Serve para um monte de coisa, tá? Mas eu vou explicar do jeito mais simples e mais básico do desvio padrão e da variância. Não esquecendo que tem duas fórmulas para calcular o desvio padrão. Depende se é uma amostra ou se é uma população. Se for uma amostra, tem uma fórmula ali, ó. Eu já explico a fórmula, tá? Fica tranquilo. E se for população, é outra fórmula, tá? É outra fórmula. Repara que a letrinha que designa o desvio padrão é o S se for amostra e o sigma se for população. É o sigma. Talvez vocês conheçam o sigma maiúsculo, que é esse aqui, ó, que eu vou fazer agora. O sigma maiúsculo é esse aqui, tá? Esse símbolo que é o símbolo de somatória também, né? Esse é o sigma grego, é o sigma, que é uma letra grega maiúscula. E aquele lá é a letra grega, só que sigma, só que minúscula, tá? Minúscula. Tá. Então, assim, como é que eu calculo, então, o desvio padrão e para que serve, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem fácil, que de vez em quando eu uso com as minhas turmas, que é o seguinte. Eu quero saber, por exemplo, qual é a turma que é mais homogênea. Qual a turma que é mais homogênea? Ou seja, qual é a turma que não tem muita diferença entre os alunos na produtividade ou nas notas, né? Tudo vai acabar na nota, né? Qual é a turma que é mais homogênea? Qual é a turma que tem mais, estão mais próximos uns dos outros? Não quer dizer que seja uma média maior ou uma média menor, fique bem claro isso, tá? Turma homogênea pode ser uma turma muito ruim homogênea ou muito boa homogênea. Tá todo mundo com média muito alta ou todo mundo com média muito baixa. Mas essa homogeneidade é muito importante a gente saber para a gente poder até trabalhar com essa turma, por exemplo. Uma turma mais homogênea, uma turma mais fácil de trabalhar do que uma turma mais heterogênea. Homogênea é mais próxima, heterogênea é mais separada. Então, assim, tem gente muito boa às vezes e a gente com muita dificuldade. Então, essa heterogeneidade é mais difícil de trabalhar, não só nas notas, né? Ou, por exemplo, produtividade de duas equipes de trabalho numa empresa. Então, isso é muito importante para a gente fazer análise, para a gente tomar decisões. Então, o desvio padrão e a variância é bem simples, tá? Só fazendo um parênteses, a variância é o quadrado do desvio padrão. Você calculou o desvio padrão, puf, eleva ao quadrado. Pronto, essa é a variância, tá? Essa é a variância. Então, o desvio padrão, eles nos dá um indicativo de como que as turmas são homogêneas ou não, tá? Esse é um número, realmente é um resultado, tá? Um resultado. Só exemplificando para vocês aqui, se eu pegar uma turma, por exemplo, uma média, com alunos que tinham, por exemplo, 6, 7 e 8, só para vocês saberem aqui, a média vai ser 7, tá? Vai ser 7. Eu pego uma turma que tem alunos que tirem 5, 6 e 7, aqui a média é 6. Essas duas turmas aqui são bem homogêneas, tá? A homogeneidade delas é bem parecida. Mas se tem uma turma que tira, por exemplo, vou pôr aqui 5, tá? Vou pôr 5 aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, 8 e vou colocar aqui 10, é uma turma mais heterogênea que as duas primeiras. Então, quanto maior a diferença forem dos dados para a média, diferença dos dados para a média, mais heterogênea vai ser essa turma ou esses dados, tá? Ou esse conjunto de dados, esse grupo de dados. Então, o desvio padrão ele serve para isso, para você poder comparar a homogeneidade de conjunto de dados. Então vamos pegar, por exemplo, aqui duas turmas, tá? Para a gente comparar o desvio padrão. Duas turmas fictícias, tá? Vou pegar a turma A e a turma B. A turma A e a turma B. Eu peguei as notas da turma A e da turma B de estatística, tá? Então a turma A, o Joãozinho tirou, por exemplo, aqui na primeira prova, ele tirou na prova, eu vou pegar, detalhe, estou pegando uma amostra, tá? É muito importante para eu decidir isso, para eu resolver pela fórmula. Fique bem claro que calculadora científica faz desvio padrão, Excel ou planilhas fazem desvio padrão e outras inúmeras ferramentas por aí fazem desvio padrão. Mas eu acho que o mais importante da aula por enquanto é entender o desvio padrão, né? O que que é o tal do desvio padrão? Agora eu vou ensinar como é que calcula, tá? Como é que calcula. Então vamos lá, da turma A, o Joãozinho, por exemplo, ele tirou 8, a Mariazinha, por exemplo, é, 9, tirou 9, e o Carlinhos tirou, por exemplo, 6.
tirou 6, tá? Na turma B tem lá, por exemplo, o Joãozinho, o irmão do outro Joãozinho, ele tirou uma turma um pouco melhor, tá? Uma turma um pouco melhor, tirou 9. A Carlinha tirou, por exemplo, 10, tá? Tirou 10. Aí o Mariozinho tirou, por exemplo, 5. Tirou 5. Olha, já dá para perceber que a turma B é mais heterogênea, tá? Mas eu tenho que ter uma prova matemática, uma prova científica, na verdade, que o B é mais heterogêneo do que o A. A turma B, ou o grupo B, é uma turma mais difícil de trabalhar, talvez. Tem gente com gente bem boa e gente com dificuldade. Já a turma A é um pouco mais fácil de trabalhar, mas existe então um número que vai nos indicar essa diferença entre as duas. Como é que calcula isso então afinal? Então vamos lá, vamos para a fórmula, tá? Primeira coisa, é uma amostra ou uma população? É uma amostra porque eu escrevi, isso tem que estar muito claro, tá? Se é uma amostra ou população. Estou dizendo que é uma amostra. Se é uma amostra, eu vou utilizar a primeira fórmula. Mas repara que a diferença entre a primeira e a segunda fórmula, na verdade, é só o n e o n menos 1. Então é bem tranquilo. Vamos lá, então vamos calcular então o desvio padrão. Vou calcular o desvio padrão do grupo A, tá? Do grupo A. Coloquei SA aqui, SA. Como é que a gente faz? Primeiro tem que entender a fórmula, né? A fórmula está falando ali, ó, xi menos a média elevado ao quadrado sobre n menos 1. E além disso, é a somatória de xi menos a média elevado ao quadrado. Calma, vamos fazer uma por partes, tá? Primeira coisa, esse símbolo aqui é o símbolo de somatória. Ele tá falando, o que que ele está te falando? É depois tirar a raiz quadrada ainda, tá? O que que ele está te falando? Ó, cara, você vai somar o quê? Você vai somar alguma coisa. Você vai somar o quê? Xi menos a média elevado ao quadrado. Ah, tá, mas o que que é o xi? Vou te explicar aqui é o xi, tá? O xi, no meu caso aqui, são os dados, tá? No A, por exemplo, eu tenho aqui alguns xi. Eu tenho o x1 que seria 8. Eu tenho um x2 que seria 9. Um x2 que seria 9. E tenho um x3 que seria 6, que seria 6. Então, no A eu tenho 3x, tenho 3 dados, tá? Por isso que é xi. O i é um índice, pode ser é 1, o 2 e o 3, porque eu tenho 3 dados. Então, peguei 8, o 9 e o 6. Menos a média. Opa, ele está me indicando que tem que calcular a média, né? Então, tem que calcular a média. O que que eu vou fazer? Eu vou calcular a média desses dados. Como é que calcula a média? A média é bem simples. Você soma todos os dados, até vou usar a anotação aqui bem bacana, soma todos os dados, soma xi e divide por n, que é o tamanho da minha amostra, pro tamanho da minha amostra. Então você soma os dados, somatória de xi de todos os dados e divide por n. Fica até mais fácil para explicar, né? Então vamos lá, então eu vou somar os dados. Quem são os dados? Então é 8 mais 9 mais 6 dividido por 3. Aí você faz lá 8 mais 9 mais 6 dividido por 3. Então eu vou pegar a calculadora aqui e fazer a conta. 8 mais 9 vai dar 17. 17 mais 6 vai dar 23. Tem que pegar 23 e dividir por 3. Eu vou utilizar só até a primeira casa para ficar mais fácil, tá? Então vamos lá. Então 17, 6, 23 dividido por 3 vai dar 7,6666 ou 7,7 arredondando. Então ótimo. Então já tem a média do grupo A, que é 7,7. Beleza, tenho 7,7. Agora eu vou usar a fórmula, tá? Eu gosto de fazer por partes. O que que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar aqui xi, vou pegar xi, que são os meus dados. São os meus dados. Quem são os meus dados? Só para repetir lá, né? É o 8, o 9 e o 6. O 8, o 9 e o 6. Vou montar uma tabelinha assim, tá? E vou seguir aqui a ordem. Agora ele fala assim, xi menos a média elevado ao quadrado. Ótimo. Então eu monto aqui, ó, xi menos a média elevado ao quadrado. Isso eu vou fazer em todas as linhas, tá? Depois, no final, eu faço a somatória, depois ainda eu divido por n-1 e tiro a raiz quadrada. Calma, relaxa que não é difícil não, tá? Então vamos lá, 8, 9 e 6. Não esqueçam que a média já foi calculada entre os três. A média está aqui, ó, 7,7, tá?
7,7 é a média da turma A. Então vamos lá, xi menos a média elevado ao quadrado. Xi menos a média elevado ao quadrado. Quem que é o xi? Na primeira linha. É 8, certo? Então o que eu faço? Eu faço 8 menos a média. Qual que é a média? 7,7. 7,7 elevado ao quadrado. Vai dar 8 menos 7,7, se você quiser fazer na calculadora, pode fazer na calculadora, vai dar 0,3, né? 0,3 elevado ao quadrado vai dar 0,09. Se está duvidando, faz aí, tá? Faz aí. Vai dar 0,09. Essa não foi difícil fazer de cabeça. Então, 0,09. Continua, tá? Agora eu faço xi menos a média. Xi agora não é 8, agora é 9. É o próximo dado. 9 menos 7,7 elevado ao quadrado. Por que elevado ao quadrado? A fórmula está indicando isso. A fórmula está falando assim para você. Faça somatório de xi menos a média elevado ao quadrado. É o que eu estou fazendo. Então, 9 menos 7,7 elevado ao quadrado. 9 menos 7,7 vai dar 1,3 elevado ao quadrado vai dar 1,69, né? 1,69. Se você está duvidando, faz a conta na calculadora. 1,69. Tá acabando, tá? Agora imagine isso para um monte de dados, né? Por isso que a gente usa Excel ou usa calculadora científica, é muito mais fácil. Mas você está entendendo agora como é que faz. Xi menos a média ao quadrado de novo. Xi é 6. 6 menos 7,7. 7 menos 1,7 elevado ao quadrado. Não esquecendo que eu arredondei lá a média, tá? Se você fez com mais casas, vai dar um pouquinho diferente. 6 menos 7,7 vai dar quanto? Menos 1,7. É, menos 1,7. Quando você elevar ao quadrado, fica positivo. Por isso que tem esse elevado ao quadrado aí, tá? É para eliminar essa questão do positivo e do negativo. Então você vai fazer 6 menos 1,7, menos 7,7, desculpa, menos 7,7, que vai dar 1,7 elevado ao quadrado, que vai dar 7,09. 7,09. 7,09. Tudo bem por enquanto? Então eu estou fazendo somente essa parte aqui da fórmula, tá? Só essa parte aqui de cima da fórmula. Agora o que ele fala na fórmula? Para você fazer a somatória. Somatória de quem? Somatória desses caras aqui, ó. Desses caras aqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou somar. Então eu vou fazer a somatória de quem? De xi menos a média elevado ao quadrado. Ou seja, eu vou somar esses dados aqui: 0,09, 1,69 e 7,09. Já vou quase resolver a fórmula, tá? Tá quase acabando o exercício para você ter uma ideia do grupo A, tá? Do grupo A. Então vamos lá. Então 0,09 mais 1,69 mais 7,09. Ah, vocês perceberam que quanto mais longe da média está o meu número, maior fica esse resultado aqui? Por isso que o desvio padrão te dá essa ideia de quanto mais longe, mais explode esse valor, tá? Mais explode esse valor. Então a somatória ali deu 8,87. Não se preocupa não, tá? Você tem calculadora na mão aí. 8,87. Então, esse é o valor da somatória. Esse não é o desvio padrão, tá? Esse não é o desvio padrão. Bom, agora para você resolver o desvio padrão, é simplesmente você pegar a fórmula e aplicar a fórmula que está aqui. Então, você vai pegar essa fórmula aqui e vai aplicar ela, tá? Então, o que você vai fazer? Vou pegar aqui na próxima página. Está aqui, a fórmula está aqui. E vamos lá, vamos pegar os dados que estão lá, né? Então, vamos lá. Vou calcular agora o desvio padrão amostral da turma A, usando a fórmula. Igual, vou pôr um igualzinho aqui do lado só para continuar, tá? Só para continuar, fica bem legal. Raiz quadrada de quem? Da somatória de xi menos a média elevado ao quadrado. Se você olhar aqui na página anterior, essa somatória é 8,87. Então, esse valor ali na fórmula, você já mata, tá? Você já mata. Então, você já escreve aqui, ó, esse numerador aqui, você já sabe que ele vale 8,87. 8,87. Dividido por n menos 1. Dividido por n menos 1.
N-1, o que significa? N é quantidade de dados. Quantidade de dados. Quantos dados que eu tenho na minha amostra? Não são 3? Então você vai fazer 3, que são 3 dados, que inclusive os 3 dados são o 8, o 9 e o 6, menos 1. Menos 1. Está quase acabando. Então, que vai ser igual a... Deixa eu fazer um pouquinho melhor, né? Que é igual a 8,80, raiz quadrada de 8,87 dividido por 2. Dividido por 2. Agora você pega o 8,87 e divide ele por 2. Vai dar raiz quadrada de 4,435. Agora você vai lá e tira a raiz quadrada desse cara aqui. Quando você tirar a raiz quadrada desse cara aqui, você vai descobrir qual é o valor do desvio padrão, tá? Qual é o valor do desvio padrão? Raiz quadrada de 4,35. Dá um igual aqui, dá um monte de número lá. Eu vou arredondar isso aqui para segunda casa, tá? Para segunda casa. Vai ser 2,09. 2,09. Na verdade, deu 2,085, tá? Então, quando é 5 ou mais, essa próxima casa você aumenta ela, tá? Você aumenta ela. É a regra do arredondamento. 5 ou mais você aumenta. Pronto. Fechou. O desvio padrão é 2,09. Tá, mas o que significa esse 2,09? Parece que não significa nada. Significa sim. Ele é um valor que ele é usado muito bem quando você compara com outro grupo. Então, o desvio padrão da turma A é 2,09. Como é que você compara agora? Qual que é a turma mais homogênea, A ou B? Como é que eu provo isso? Então, como é que você prova isso? É fazendo o cálculo da B agora. Mas isso vou deixar para vocês fazerem, tentem fazer aí, dá uma pausa no vídeo, que já põe para vocês o resultado da turma B. Vou pôr direto o resultado para vocês poderem até comparar para ver se vocês aprenderam ou não, beleza? Bom, se você fez aí, tá? Eu fiz o cálculo para você, a tela apareceu um monte de coisa agora, né? Eu fiz o cálculo agora do desvio padrão da turma B e deu 2,65. Só repetindo rapidamente como é que eu fiz, né? O mesmo procedimento da A, para não ficar muito extenso o vídeo. Então, o que eu peguei? Peguei os dados da turma B, nesse caso agora 9, 10 e 5. 9, 10 e 5, que estão aqui, ó, é o meu xi, são meus dados. Eu fiz xi menos a média elevado ao quadrado. Opa, mas qual que é a média? A média da turma B, 9 mais 10 mais 5 dividido por 3. 19 mais 5 vai dar 24, por 3, média 8. Repara, a média da turma B ela é maior que da turma A, tá? É uma turma um pouco melhor, também nada significativo, né? Daí o que eu faço? Xi menos a média ao quadrado. Por que eu faço xi menos a média ao quadrado? Porque aqui na fórmula ele pede a somatória disso aqui, tá? Ele pede a somatória. Aí eu faço xi é 9, menos a média, que é 8 elevado ao quadrado, que nesse caso aqui vai dar 1. 9 menos 8 vai dar 1, ao quadrado vai dar 1. Depois 10, que é o xi, menos a média ao quadrado, vai dar 2 ao quadrado, que dá 4. Depois xi, que é 5, menos 8 vai dar menos 3, menos 3 ao quadrado dá 9. A fórmula pede para você somar. Então, se a fórmula está pedindo, eu vou fazer. Eu somei os dados, que deu 14. Deu 14. Bom, para calcular o desvio padrão de B, é a somatória que está aqui, né? A somatória de xi menos a média elevado ao quadrado, que dá 14, dividido por n menos 1. O n é 3, menos 1 vai dar 2, 14 por 2 vai dar 7, a raiz quadrada de 7 dá 2,65. Conclusão. A conclusão é que a turma B, apesar de ter uma média mais alta que a turma A, ela é mais heterogênea. E quem que é o cara que está destoando nessa história toda ali? Podia ser um cara com uma nota muito alta ou um cara com uma nota muito baixa, tá? Nem sempre é o cara da nota baixa que é o cara que destoa. Nesse caso aqui, ó, eu consigo identificar por esse carinha aqui que é o 9, tá? Esse 9 aqui é o cara mais que tem esse desvio mais alto entre para a média. Então esse cara que tem 5 é um cara que talvez a gente tivesse ter um pouco mais de atenção nele. Digamos que ele está fora da curva. Não é fora da curva, tá? Mas digamos que ele está um pouco fora do nosso padrão, do nosso desvio padrão, fora do nosso desvio padrão. Então seria bom para vocês ficarem de olho nesse indivíduo aí, nesse dado. Poderia ser também um cara com média alta, tá? Aí um cara desse talvez a aula para ele estivesse um pouco chata, um pouco entediante. Isso pode acontecer, tá? Aí seria uma hora você fazer uma atitude bem boa com ele,
produzir coisas para ele mais que dificulte um pouco mais ou algo assim, tá? Então, beleza. Ou você trocar ele de turno na empresa, colocar ele em outro grupo. Então, assim, você consegue tentar identificar essas pessoas, esses dados e aplicar realmente na sua vida, tá? Então, o desvio padrão ele é bem importante, perceberam? Ele é bem importante. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham aprendido o desvio padrão. E a variância, como eu já falei no início do vídeo, é só você elevar ao quadrado os resultados. Você pega 2,09, eleva ao quadrado, você acha a variância. Pega 2,65, eleva ao quadrado, acha a variância. Ou ainda, se você já é bem espertinho, você vai ver que na verdade mesmo, a variância está aqui dentro, ó. Essa é a variância e essa aqui é a variância do A e do B, tá? Do A e do B. Beleza? Tudo bem? Repare que a variância tem o mesmo sentido do desvio padrão, né? Grande abraço, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Um vídeo que eu fiz com muito carinho, com muito amor. É uma demanda que as pessoas estão fazendo com relação a isso. Não esquece de curtir o canal aí, ativar o sininho, porque de vez em quando vão ter assuntos também relacionados à estatística, beleza? Grande abraço e até a próxima. Tchau, gente.